Olá, muito boa noite a vocês que estão aqui com a gente nesse novo episódio, nesse quarto episódio do podcast Conversas Profundas. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês neste dia, onde o nosso podcast sempre procura levar às pessoas que nos assistem, às pessoas que nos acompanham, sempre uma boa mensagem, sempre trazendo algo significativo para as pessoas. E hoje a gente está trazendo aqui o tema superação de vida com um grande convidado, tá? Hoje nós estamos aqui com a presença especial de um amigo muito especial, Avelino Matos, ele que além de nosso amigo especial, é locutor da Rádio Nativa FM aqui de Capinzal, é músico, cantor, declamador e autor de letras musicais, também é produtor de poesias, e tem um em especial aqui que eu gostaria de destacar, que é a poesia Zorteia em Versos, que se você procurar aí no YouTube você vai encontrar, e também já tem letras musicais gravadas aí por alguns grupos musicais. Também a poesia com o título A Covid e a Pandemia, que está nesse livro Diário de uma Pandemia, onde tem a participação de uma poesia do Avelino, tem uma participação de uma poesia minha, e é um livro que foi produzido pelo Instituto Lila Ripoll e que hoje está aqui em nossas mãos, Diário de uma Pandemia, o que a máscara nos ensinou. Então é um livro totalmente de poesia, um livro lindo, onde o Avelino fez parte, uma poesia maravilhosa. E hoje, Avelino, esse livro é um presente para você também, né? Então, seja bem-vindo a esse nosso encontro, a esse nosso podcast Conversas Profundas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, frente a frente, com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu que agradeço. Pelo seu profissionalismo e pela pessoa que você é. E já quero aproveitar e agradecer aqui em público, né, o presente desse livro e a oportunidade que você me deu de fazer parte desse livro com uma poesia de minha autoria e a oportunidade que você está me dando de estar aqui para nós falar de amores e terrores, né? Exatamente, amores e terrores. A vida não é fácil, então esse é um presente para você, tá? E aqui também eu vou ter esse livro Entra e Fecha a Porta, é o meu mais novo livro recente, chegou em dezembro, agora para janeiro ou início de fevereiro a gente está agendando o lançamento desse livro. Entre e fecha a porta, tudo começa dentro de você. E eu queria também deixar para você de presente, antes ainda dele ser lançado, ele é um presente que eu te dou com muito carinho, porque você é uma pessoa merecedora de receber coisas boas na vida, tá? Muito obrigado e que Deus continue iluminando essa tua mente, essa mente rica de cultura, que com esse trabalho que você faz, você beneficia muitas pessoas, inclusive eu já tive a oportunidade de ser beneficiado com o teu trabalho. Somos beneficiados então, né? Então, obrigado pela presença. E enquanto as pessoas vão entrando aí, obrigado pelas pessoas que estão entrando aí. Vocês podem ir deixando aí, curte aí, pega o aviãozinho, manda para um colega, manda para um amigo, manda para o teu grupo familiar, para que as pessoas também possam assistir, nos ajudar nesse programa que tem por puro objetivo levar uma boa informação, uma boa comunicação e levar sempre uma história bonita de superação de vida, de transformação, e é esse o nosso objetivo e que a gente quer também aqui nessa noite. Então, vai lá, também deixa o teu comentário, para que a gente possa ir fazendo com que o nosso canal vá crescendo cada dia mais, porque a nossa intenção é levar o nosso melhor. Então hoje a gente está pelo Instagram, mas esse vídeo depois será compartilhado também no meu canal do YouTube, que você pode acessar lá, Almir Antunes Ganzello, certo?
Então, bora para o trabalho? Vamos lá. Então, Avelino, eu sei que são muitas histórias de vida, muitas experiências marcantes que você tem para nos contar, mas eu queria que você começasse contando um pouco da tua história, da tua infância, onde você nasceu, como é que foi esses primeiros anos de vida, juventude. Conta para nós aí um pouquinho como é que foi essa vida aí de gaiteiro, como diz o ditado. Então, meu amigo, eu, igual a tantas pessoas da minha época, eu nasci em casa e além de eu, somos 14 e 9 morreram no parto, né? Se salvamos em 6. A minha mãe, por incrível que pareça, por um milagre de Deus, está viva com 90 e poucos anos. E eu nasci no interior de Campos Novos, a 50 quilômetros, mais ou menos, da cidade, onde não se tinha acesso à cidade, né? Carro era muito poucas pessoas que tinham. Então a gente tinha essa dificuldade de se deslocar até a cidade. Então por esse motivo que aconteceu da gente perder nossos irmãos no parto. E eu, por incrível que pareça, na época era na base da parteira, né? E eu não achei por bem não esperar a parteira chegar. Já quis atalho. Sim, já dei serviço para o meu pai. Então eu nasci pelas mãos do meu pai. Olha que bacana. Teu pai fez o teu parto. Isso. Olha só. E assim a gente teve uma infância financeiramente bastante difícil e por isso a gente passou por momentos realmente complicados, mas que graças a Deus e à luta a gente está por aqui contando algo do que se passou na época, né? Me diz uma coisa, a gente comentava antes aí, na nossa conversa, como você disse que era só na base da parteira, né? Eram 14 irmãos, vocês são, e 9 morreram no parto. Segundo a minha mãe, sim, né? Por causa dessa questão da precariedade de vir à vida, de não ter acesso a um hospital, de não ter acesso a uma condição melhor na época para poder trazer essas crianças ao mundo. E até mesmo um acompanhamento médico, né? Que Sim. nunca tiveram, né? Sim. Então, era só na base da sorte mesmo. Você foi um dos sorteados. Senão estava longe daqui. Mas não é fácil para quem é pai e mãe, né? Com certeza. É uma caminhada difícil. Já começa uma caminhada para você difícil ali, né? Ah, sim. Daí eu fiquei naquela localidade até 5 anos. Com 5 anos de idade mudamos e eu fui morar na costa do Uruguai, aonde o meu pai atravessava as pessoas que por lá chegavam, né? E eu lembro que... Atravessava de caique. Isso, um caiquinho a remo, né? A remo. Manual. Eu lembro que uma vez o meu pai estava lá esperando o passageiro, de repente ele chegou e ele foi fazer um lanche. Aí ele comeu uma fatia de pão e estava eu e meu irmão, mais novo que eu. E ele comeu a fatia de pão e repartiu, deu a casca do pão para nós. Mas pense na nossa alegria. Então, a casca do pão. A nossa alegria foi muito grande. Então é para você e o pessoal que está nos assistindo ver da onde que eu venho, da onde eu saí, do jeito que eu saí. Então é tudo coisas assim, né? E outro fato que marcou também na minha vida, naquele lugar lá na costa do Uruguai, foi quando chegou um senhor lá e ele foi fazer uma travessia de suínos, né? De porcos. E o meu irmão mais velho, com 12 anos, ajudou ele a atravessar esses suínos pelo rio, né? E o senhor dono
da porcaria, né? Dona porcada, né? Dono da porcada. Da vara de porco. Isso, da porcaria. Que acabou sendo uma porcaria, na verdade, né? Aí, Ouça a história. Aí ele gostou do trabalho do meu irmão e falou pro meu pai, aparentemente as situações de vocês aqui não são muito boas, né, financeiramente, e o teu piá é muito trabalhador, eu gostei do trabalho dele. Que idade ele tinha, teu irmão? 12 anos. 12 anos. E eu posso levar ele comigo, dar estudo, dar tudo o que ele precisa, te trago ele uma vez por mês para te visitar e te ajudo financeiramente. E o meu pai confiou, né, e deixou que o piá fosse. Ele não conhecia esse homem? Não. E, infelizmente, até ontem ele não tinha aparecido ainda, né? Já são... Bom, eu tinha 5 anos, isso faz 40 e poucos anos que aconteceu isso aí. Então, até hoje, você não viu mais teu irmão? Não. Ele foi pro garimpo e não soubemos mais dele, né? Então, são momentos marcantes, assim. Aí, a gente ficou ali um tempo ali. Quando eu completei 7 anos, cruzei o rio, saí de casa e fui morar com um senhor do outro lado do rio para mim ter acesso à escola, né? Tinha que subir a serra e caminhar mais um tanto para chegar na escola. Aí eu comecei na escola. Era um período bastante difícil para quem queria estudar, né? Isso. Aí hoje, para você que é jovem e que está tendo a oportunidade de nos ouvir, e às vezes tem todas as condições para estudar e às vezes não quer estudar, tem pouca vontade de estudar, né? O ônibus passa na frente da casa e se pudesse passar na porta da casa, mas mais fácil ainda, para não ter que caminhar, às vezes é assim que preferiu, né? Mas vamos lá. E você veja bem que na época não tinha o alargue, né? Era sim. normal, então tinha aquela imensa daquela serra com carreirinhos assim, porque ela era, né? Então tinha que fazer o carreirinho para amansar a serra, né? Para não ficar muito íngreme. Isso. E até caminhar mais um pouco e chegar na escola. Eu não tinha noção de horário, não tinha noção de nada, com 7 anos fazer um trajeto desse, né? Mas com o tempo daí meu pai mudou também para o Rio Grande do Sul, né? No interior do Barracão. Aí eu saí daquele senhor e fui morar com o meu pai. Ficamos lá mais um tempo, aí saímos de lá, voltamos para Santa Catarina, lá onde que o Rio Canoas deságua no Rio Pelotas e forma assim o Rio Uruguai. Isso. Lá eu passei a minha infância, a minha juventude, saí de lá com 19 anos. 19 anos. Trabalhando na lavoura sempre? Trabalhando na lavoura, terreno acidentado, onde a gente plantava, tinha lugares que o cavalo não conseguia chegar para trazer o milho, né? Então eu trazia o milho nas costas até onde o cavalo chegava, aí colocava no cargueiro. Algumas pessoas que vão me assistir sabem do que se trata, né? Outras já não conhecem. Isso, né? Vão se informar com seus pais, com seus tios, avós, aí eles vão informar vocês se tiver interesse, né? E às vezes dava um problema de arrebentar o peitoral, que é o que segurava, né? Quando o cavalo saía, morro acima, e arrebentava o peitoral e caía tudo, o milho de volta, ia bater no rio, porque era um rio lá embaixo, né? Aí aquela se foi, né? E pensa no muro também. Sim, Como é que diz os antigos, plantava tiro e colhia laço? A nossa diversão era rolar pedra naqueles morros, né? Só para ver o Tchucum lá dentro do rio, o Rio Santa Cruz. Eu lembro que a gente roçava, né? Na época, roçava as capoeiras, e aí quando a gente ia queimar, fazia queimada das capoeiras para plantar, a gente saía na roça para recolher as cobras que morriam no fogo, né? Na época era assim. Hoje as coisas mudaram, né? Sim. Recolhiam as cobras para não pisar em cima. Porque o espinho dela mesmo, o fogo, né? Olha só, mas era uma vida muito difícil, né? Difícil.
E, tipo assim, ainda quando nós morávamos ali onde eu nasci, ali foi um período dos mais difíceis que nós passamos pelo fato de que o meu pai, ele nunca teve um terreno assim de propriedade dele, né? Dele mesmo. Ele sempre trabalhava no terreno dos outros. E dependendo dos outros, existe o lado bom e o lado que não é tão bom, né? Chamavam de agregados, né? Agregados, isso mesmo. Aí teve uma época que o meu pai, para colocar o sal na comida, né? Ele ia lá e pegava no coxo das vacas lá, né? As vacas vinham lá e lambiam o sal, né? E então nós dividíamos com as vacas o sal, para temperar. A quirera, que era só o que a gente comia na época. A quirerinha. A quirerinha, mas deu a vida para a quirera, né? Senão tinha batido as botas faz tempo já. Sim, eu tive a oportunidade de comer a quirera, que é muito... hoje é um prato típico da cultura, né? Aqui da Serra, né? Sim. Acho que é da Serra, do Rio Grande do Sul também, uma parte aí. Olha que uma quererinha bem preparada com uma costelinha de porco, né? Talvez na época não tinha costelinha, era quirera com sal somente, né? Chegasse a passar fome. Ah, eu sim. A gente não tinha o que fazer, né? Mas nem por isso nós saímos da trilha a qual o nosso pai se mantinha. Caráter, honestidade, o que é teu e o que é meu é meu. É algo que hoje o nosso povo hoje, né? A gente percebe empresas, a gente percebe pessoas com muita dificuldade de encontrar pessoas com essa performance de caráter para trabalhar, para cuidar de um caixa de dinheiro, para cuidar de um supermercado, para cuidar de uma casa, enfim, para trabalhar e ser responsável. A gente ouve muito hoje essa dificuldade hoje das pessoas com dificuldade de até nem querer trabalhar. De não querer, de ser sustentado pelos outros, mas com dificuldade. A gente vê inúmeras situações hoje de pessoas aplicando golpe por celular, querendo tirar o teu dinheiro, não quer trabalhar, não tem vontade, não conhece a dificuldade, né? Não conhece a dificuldade. Não sabe o valor de um trabalho, não sabe o valor do que é um prato de comida dentro de casa, né? E olha que os nossos pais na época eram muito valentes, né? Fazia a coisa acontecer. Para eles aquilo era certo e não se mudava isso. Era um princípio, eram valores que não se mudavam, né? Para muitos deles se perdia a vida, mas não se mudavam os valores, né? Pois na época teu pai foi enganado por aquele senhor que levou teu irmão. Olha a astúcia de uma pessoa tirar alguém de casa e nunca mais trazer de volta. É um filho. Para quem já perdeu 9 no parto, né? Isso, 9. Aí você perde mais um por uma pessoa que não tem palavras porque isso fere muito forte, né? E eu fico imaginando como teu pai se sentiu, né? Na verdade... E a tua mãe, né? Não só o pai, mas o pai e a mãe, né? E vocês como irmãos também. Assim, com certeza. Pelo fato de que o meu pai era um homem ingênuo, né? Sim. Alheio ao que poderia acontecer. Ele só trabalhava e era um homem caseiro, não saía de casa. Por falar em caseiro, o meu pai, quando as pessoas ali da região tinham que sair para alguns lugares, viajar, coisa assim. Fazendeiros. O meu pai era convocado para ir cuidar da fazenda, né? Cuidar da casa. Era o caseiro que fala, né? Tem até uma música com esse nome, Caseirando. Tem Hélio Medeiros, parece que. Então o caseiro era uma função muito que exigia a seriedade da pessoa, né? Responsabilidade.
Pessoa... E o meu pai... E muita confiança, né? Meu Muita pai confiança. foi um caseiro por bom tempo. E por isso que você deu um piá bom pra caramba. Pois é, segundo os entendidos, né? Que bacana, né? É difícil a gente entrar nessas histórias por vezes, mas quando a gente olha para tudo superado, a gente reconhece que teve muita força dos nossos pais, onde a gente carrega, né? E onde a gente traz com a gente essa cultura bonita, essa questão da amizade, da responsabilidade, de tudo aquilo que eles nos ensinavam como educação. Tinham muita dificuldade para nos dar comida, para nos dar estudo, às vezes, né, de nos fornecer uma escola, uma roupa melhor, uma comida melhor, mas eles não abriam mão daquilo que era valor. A fé principalmente, né? Não sei se você tem alguma coisa a falar sobre a fé. Você falou algo aí que eu lembrei de algo que aconteceu quando eu era criança, que eu e Vou colocar mais alto aqui. o meu irmão mais novo, 2 anos de diferença, né? Então a gente praticamente tinha o mesmo tamanho, e tem até hoje. Aí, o meu pai, quando ele podia, ele comprava um pedaço de pano, era um pano riscado, diziam na época arranca-toco com aquele pano lá, sabe? Não era o meu tempo, mas existiu. A camisa Volta ao Mundo também. Essa eu já cheguei a usar. E o meu pai comprava um pedaço de pano daquilo lá, mas de repente, de certa feita, ele foi lá e o dinheiro dele não deu para comprar um pano que desse para fazer 2 calças. Uma para o meu irmão e uma para mim. Se bem que as calças era minha mãe que fazia em casa e era para cima do joelho. Era pitoca, né? Para cima do joelho, Sim. curta. E daí era amarrado uns pentinhos aqui, sabe? Atrás, tipo suspensório. E nós não dava faceiro. Daí só deu para fazer uma calça. Aí nós usava, tipo, domingo, amanhã, digamos. Amanhã é domingo, né? Uhum. Eu vou usar a calça nova. No outro domingo, é o meu irmão que vai usar. Eu vou usar a calça velha, para nós ir na igreja. Então a situação era realmente diabólica. Difícil. Complicada. Difícil. Só não podia ir pelado da igreja. Mas era difícil. Tinha hábitos assim de ir para a igreja? Sim. De pezinho no chão, né? Porque nós não tinha calçado. Uhum. Calçado eu fui usar depois que eu comecei na aula. Né? Foi dos 7 anos. Isso. Daí uma bota de borracha. Não era o que chute. Não, eu usei o que chute, usei a conguinha, aquela conguinha. Você usou a conguinha? Usei a conguinha, mas bem mais tarde. O que chute também, né? Então essas histórias são muito importantes para a gente conversar aqui e parece que isso está tão distante da gente, mas não está distante da gente. Está num passado muito próximo ali atrás, né? Mas então, e como é que foi depois da escola? Como é que foi esse crescimento da juventude aí? Olha, a questão da juventude foi tranquila e serena, porque eu sempre procurei andar com pessoas confiáveis, pessoas que não colocam a gente em risco. Então, a minha juventude foi bem tranquila, né? Foi bastante difícil lidar com as gurias, porque não queriam saber de namorar comigo. Não tinha jeito de querer namorar contigo. Não, para você ter uma ideia, quando eu nasci, porque geralmente quando nasce uma criancinha, né? Aí os vizinhos vão lá, os familiares, olham uma criança, olha que coisinha mais lindinha, olha que bonitinho. E eu já não tive esse privilégio. As pessoas iam lá, olhavam, elas viravam a cara para um lado assim e falavam assim, coitadinho. Não vai se criar. Não, muito feio, sabe? Nosso amigo radialista é muito bom conversar com ele, porque ele faz do problema sério uma coisa engraçada, mas a dificuldade está ali, né?
está ali no enfrentamento de todo dia, né? Então, sempre que vocês puderem se ligar na Ativa FM, programa nos domingos de manhã, das 9 ao meio-dia. Isso, domingo nativo. Estamos lá com roupa e tudo. É isso aí. Vamos. E me conta uma história. Que história é essa da roçada e do caminhão da caçamba que tombou? Como é que foi essa história? Pois é, na época em que eu morava no interior, para mim conseguir uma graninha extra, né? Pegou o baile? Isso. Eu peguei e rocei 12 hectares de potreiro, né? Eu e um colega, um amigo meu, né? Ademir de Souza. Eu e ele roçamos 12 hectares de potreiro. E quando terminamos a empreitada, surgiu um baile na região lá. E daí fomos no baile, né? Tinha que gastar grana. Mas eu fui com dinheiro emprestado, pois eu não tinha recebido ainda. Tinha mais essa ainda. Aham. Aí fomos no baile, de boa, né? E na volta do baile, o motorista, a gente não era experiente, o motorista se aprofundou no álcool, né? Infelizmente. E não conseguiu dominar o caminhão numa determinada curva, onde a gente sofreu um acidente. Você estava em cima da caçamba? Nós estávamos em 16. 16 pessoas indo de uma caçamba indo para o baile. Daí eu fiquei 5 dias internado no Hospital de Campos Novos. E aí o dono do potreiro lá, né, que eu rocei, foi lá e me pagou. Lá no hospital? Foi lá no hospital. Exatamente a quantia que a gente tinha acertado para me enroçar para ele e para o outro, a minha parte deu para pagar o hospital e o médico. Eu não tinha convênio, né? Não sobrou um centavo para ir para o baile de novo e ainda ficou devendo o dinheiro emprestado do baile. Daí de volta para casa... Não morreu ninguém naquele acidente ou faleceu alguém? Não chegamos... Mas eram 16 pessoas numa caçamba. Na época, jogos de futebol, quentinha, iam tudo de caminhão, né? Tudo em caminhão. Tudo em caminhão. Aí eu lembro dessa época também. Pois é, e aí de volta para casa, eu tinha dado alta no hospital, né? Aí voltando para casa eu tinha que fazer 9 quilômetros a pé. Aí eu tive a oportunidade que Deus me deu de conseguir uma carona. Aí quando desembarquei lá no asfalto, que dali onde eu morava do asfalto ainda dava 1 quilômetro e pouco. Aí o rapaz que me deu a carona, eu pedi para ele quanto que ele ia me cobrar, ele falou: olha, depois que você sarar, aí você me paga. Depois que eu sarei, eu procurei ele. E ele me colocou roçar num lugar, meu Deus do céu, pedra, espinho, um pouco ia de foice, outro pouco ia de facão, mas que eu paguei a dívida, eu paguei. Hoje, se alguém me pede carona, eu faço questão de dar carona para a pessoa. Se eu estou lá no sorteio, de repente alguém, olha, eu preciso ir em Capinzal. Eu venho, quanto? Não quero. Porque Deus me ajudou durante essa minha jornada. Essa caminhada de vida. Né? Então, o que acontece? Eu não reclamo nada do que aconteceu para mim, mas eu me coloco no lugar daquelas pessoas e ajo de maneira diferente. Isso é muito importante. Sim, muito, muito importante. É o reconhecimento que você tem de que de tudo que você passou, hoje você tem condições de olhar para trás e dizer: não, Deus me ajudou, eu passei por tudo isso. Tem pessoas com dificuldade, então eu ajudo essas pessoas a terem um pouquinho mais de ajuda do que às vezes a gente teve, né? Sim, com certeza. Então isso faz parte dessa tua humanidade, né? Quem te conhece, quem passa a te conhecer agora, vai passar a conhecer um pouco a tua história e vai te admirar muito mais do que já te admira, né? Então, são muitas as histórias, mas
Como foi que despertou o interesse pela música, pela arte musical? Como é que foi que isso aconteceu na primeira vez? Como é que surgiu isso? Quando eu tinha 5 anos de idade... 5 anos já é? Isso. A minha mãe foi passear na casa de um vizinho, lá no interior onde eu nasci. E aquele senhor pegou algo que estava pendurado na parede, colocou nos braços, fez um barulho. E eu me apaixonei por aquele barulho, né? Era o violão. Que até então você não sabia como é que se chamava. Nem que existia nada, entendeu? E de outra feita, eu fui numa festa de comunidade, na comunidade lá, né? E daí estava o pessoal tocando violão e gaita. E eu fiquei encantado, fiquei maravilhado com aquilo. Nossa! Aí... Mas eu tinha 5 anos na época, né? Aí depois eu saí dali, eu até contei que fui para o Rio Grande do Sul, lá eu já vi o pessoal tocando e tal, e eu sempre gostando da música, né? Mas sem condições de ter acesso ao instrumento. Aí, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu saí novamente de casa e fui morar com uma família, onde eles tinham a tradição de música, e alguns deles até tocavam violão, alguns até tocavam um pouquinho de gaita. E o meu mundo era gaita e violão. Mas ninguém me ensinava e eu não colocava a mão nos instrumentos deles. Porque eu não pedia, eles não me davam ordem, né? Então ficava aquela coisa. A gente era muito quieto e obedecia a tudo, né? Eles não me ofereciam e eu não pedia. Até que um dia ficou um violão lá e chegou um colega meu lá que tocava acordeão. E ele falou para mim, ó, eu vi um cara fazer o dó maior, o sol e o fá. E eu decorei a colocação dos dedos ali. Posso te ensinar. Ele me ensinou esses 3 tons. E eu decorei na hora. Aí ele falou, Nião, só que essa mão aqui eu não sei como é que faz, porque eu toco gaita, não tem nada a ver com o violão. Mas daí eu comecei a cantar assim do nada, né? E conforme eu cantava, eu batia. E eu fui escutando o rádio. E eu fui tirando música do rádio, ouvindo o rádio. É que na época só existia o rádio. O rádio. Aí eu lembro que... E às vezes na casa dos outros, né? Isso. Eu lembro que eu tirei, ouvindo o rádio, O Menino da Porteira. Aí depois eu tirei uma música que fez muito sucesso de um cantor gaúcho, que infelizmente já é falecido, o saudoso Sidney Lima. A música que fez sucesso, mostra quando saiu, A Pintadinha. Aprendi essas 2 músicas aí, aí com essas 2 músicas aí eu já fazia um show. Com 2 músicas já fazia o show, né? Eram poucos que tocavam, né? Isso. E aí eu comecei a aprender mais umas músicas ali e tal. Aí na nossa comunidade tinha um pessoal que saíam de uma comunidade para outra, visitar as pessoas e comer risoto e fazer serão, um carreteirinho, coisinha assim parecida, né? E me levavam junto. E daí nós íamos num veraneio, é isso o nome do carro, né? Veraneio, Veraneio, né? Aí o veraneio lotado. Se você não sabe que carro é esse, procure aí que você vai encontrar. Lotado de pessoas, né? E eu era o mais pequeno, eu ia lá em cima do tampão, lá eu e o violão. Balançando. Mas pense na felicidade. Né? O importante era que estava saindo para tocar violão. Então, e eu trabalhei 11 dias arrancando feijão nas granjas, né? Para conseguir comprar o violão. 11 dias. 11 dias. E hoje o violão está bem mais barato, né? As coisas tem hoje, mais acesso, né? Então, algumas pessoas dizem que antigamente era melhor. Hoje está mais difícil, ou vice-versa. Eu digo que antigamente tinha o lado bom e tinha o lado complicado, não tão bom, e hoje não muda de situação. Tem o lado bom e tem o lado não tão bom. Né? Você tem que saber aproveitar o momento. Com certeza. E como agir diante dele, né? E você foi uma pessoa que ia aproveitando as oportunidades que chegavam para você. É isso? Com certeza. E a música, assim, como é que ela se tornou um pouco mais
para ti uma arte musical? Quando é que foi isso que você acabou se aperfeiçoando mais na música, enfim? Aí esse violão que eu consegui comprar, Tu estava com que idade? eu já tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Aí com 19 anos eu saí do interior e vim para a cidade, peguei aula de violão com o maestro Silvaninho. Foi meu professor de violão também. Isso. Um grande ser humano, né? Eternas lembranças. Eternas lembranças. Aquela pessoa iluminada por Deus. Sim. Se estiver assistindo, claro, né, que de repente um familiar dele estiver assistindo, Sim. repassa para Sim. ele que nós estamos lembrando dele aqui. Porque tem pessoas que não se apagam da memória da gente. Não, jamais, jamais. E o Silvaninho formou muitos músicos. Muitos. Muitos músicos hoje devem a carreira ao Silvaninho. Silvaninho, para quem não conhece, foi um professor de música, o único cego no Brasil a servir o exército sendo cego. A partir antes dos 5 anos, se não me engano, 2 anos, nos 2 anos ele se tornou cego e ele sabia tocar todo e qualquer tipo de instrumento, ele sabia todo e qualquer tipo de partitura, toda a partitura, né? E também consertava rádio e TV, sem enxergar. E eu pude presenciar isso. Isso. Eu nessa vida de música não profissional, amador, né? Eu tive muitas conquistas. E as conquistas que eu sou grato à música, principalmente as amizades. Porque a música é um excelente meio de aproximação das pessoas. Eu devo muito à música. A boa música. A boa música me ajudou muito. A música me levou a lugares que, se não fosse a música, eu não iria. Na época, você falou que na época era tudo meio com caminhão, né? Os transportes de jogadores de bola, trabalhadores rurais. E nós saímos aquele capinzal. Fomos num jogo de bola. No interior, eu nem lembro qual que era o interior. Mas eu não jogava bola, eu ia com o violão. Aí, em cima desse caminhão, eu cantando ali, de repente, eu bati de frente com uma pessoa. Ele chegou cantando num dueto de voz, como se a gente cantasse há muito tempo junto. E nós nunca tínhamos se visto. Olha só. Aí cantamos aquela música, se cumprimentamos, prazer, conhecer, eu sou fulano, né? Uhum. Vamos cantar aquela? Vamos lá. Começamos a cantar e não doeu parar. Ó, essa voz você tem que fazer diferente. E cantou em cima do caminhão para mim a voz que eu tinha que fazer. E eu aprendi ali. Na hora. Com essa pessoa. E essa pessoa marcou muito na minha vida. Porque além de um excelente músico, um ser humano indescritível. Com certeza. E aprendi muito com ele, convivemos por um bom tempo, baile, palco, festa, juventude, né? Mas, como a vida era cheia de surpresas, boas e não tão boas, de repente a morte surpreende nós. Vem e leva essa pessoa. Essa pessoa de quem eu comprei 2 violões. E um eu tenho comigo, recordação de violão profissional. E eu achei por bem, fazendo um bom proveito do dom que Deus me deu, escrever uma letra sobre essa pessoa inesquecível, que é aqui na região. Quando se fala o nome de Adão Pedro de Moraes, dificilmente um músico que não fale, eu cantei com ele.
Adão Pedro de Moraes, que Deus o tenha. Foi marcante para ti. Com certeza. Outra pessoa que marcou muito na música para mim foi quando eu entrei... Que foram os teus espelhos. Com certeza. Eu entrei na... Posso falar o nome da empresa? Não tem problema nenhum. Na BRF, na época Perdigão. Eu entrei ali de repente e o pessoal descobriu que eu cantava. Aí, na época, tinha o pessoal que trabalhava ali, que essa coisa de cantoria era cultivada. Nossa, era muito lindo. Eu te digo que no meu trabalho, é um trabalho que oferecia essa condição, né? Saía um que estava cantando comigo, trabalhando e cantando, né? Vinha o outro. já quando contratava, já dizia, não, você canta? Não, porque tem um cara lá que canta, ele gosta de que vai cantar com ele. E entre os tantos, João Matos, o popular Tita. Sim, lembro dele. Aquele cara canta muito, cantava e canta. Ele era um dos que ia lá cantar comigo. E ele tinha um esquema diferente de voz. E eu, na época, eu sabia cantar, mas tipo assim, reto, que nem cantiga de grilo, né? Cantiga de grilo, essa é boa. E ele não, ele trabalhava a voz. E eu, como que esse cara faz? E você veja que eu aprendi ali, olhando ele, tipo aquela, você sabe do que eu estou falando, né? Tipo, te dar um exemplo aqui só para quem está assistindo, né? Eu vou fugir um pouco da minha regra aqui, eu pratico a música gaúcha, mas eu devo a esse balanço de voz ao Tita e a música sertaneja, que a música sertaneja tem muito disso, o balanço de voz. Aí ele cantava aquela música lá do Duque da Alvan, eu não vou conseguir fazer, mas vou tentar só. Quem será amanhã? Sim. Esse balanço de voz. E eu peguei lá. Aí eu comecei a cantar assim, balançando a voz, até na música gaúcha e tal. Consegui passar para a Laura. A sua filha? Isso, consegui passar para ela. E às vezes, eu acho que concorda comigo, que tem pessoas que vai na aula e tenta e não consegue captar, pegar e interpretar como a pessoa faz. E eu tive essa graça de encontrar com o Tita, né? Que de repente, se não fosse ele, eu não iria trabalhar a voz assim. Né? Não ia despertar para isso. Ou talvez despertasse mais tarde. Ou estava que nem cantigo de grilo, reto. Ia continuar reto. E a rádio? Como é que foi a questão da rádio? Faz anos que você é locutor de rádio, né? Quantos anos? Faz mais de 20 anos. 20 anos eu trabalhei, mais de 20 anos eu trabalhei em uma rádio, né? Aí faz mais 5 que eu estou na outra rádio, nativa, né? Que eu trabalhei na Campos Verdes, e na linha dos Campos também. Eu comecei na Lírio dos Campos, aí na época do CD, e tem um amigo meu também que eu faço questão de reverenciar o vivente, né? Vicente Zotti. Ele ia lá me ajudar a fazer o programa. Aí ele colocava o CD no aparelho lá e eu proseava. Contava calma. Isso. E de repente ele proseava um pouco ali, assim, e o pessoal gostava, sabe? Nossa! Tinha uma boa interação com o público, né? De repente, num dos tantos programas que nós estávamos fazendo, no final do programa chegou um que fazia parte da equipe da rádio e falou para nós assim, viu, vocês estão fora do ar, né? Não tá saindo do ar a rádio. Hoje está fora do ar. Daí o Vicente falou para mim, olha, de hoje em diante eu não vejo mais isso aí. Tava sem música, né? Seguimos sozinho. Eu segui sozinho daí, sabe? Vocês dele conversar e fora do ar. Mas a rádio, o que acontece com a rádio? Quando eu comecei a escutar rádio na casa dos outros, que nós não tinha, eu tive um apego muito grande pela questão de rádio.
as pessoas, os locutores, para mim, eram... Eu sonhava em conhecer o locutor. Mas lá naquelas distâncias, como que eu ia conhecer? Sim. Né? Aí, de repente, numa festa de comunidade, o músico anunciou a chegada de um locutor. E quando eu vi aquele locutor subir no palco, pegar o microfone e conversar, e eu voltar a escutar ele no rádio, né, ali, ver pessoalmente, aquilo ali foi um sonho que Deus me proporcionou a realização. Mas nem por isso me passou pela cabeça em momento algum de um dia eu ir para o rádio. E você gosta da rádio? Eu gosto, eu sou apaixonado pelo rádio. Se colocar a música e a rádio, eu não sei, sabe? Mas... Está dentro dos teus dons aí. Isso. E aí eu passei a... Depois eu vim para a cidade, né? Aí me descobri na música. Eu já comecei a participar de encontros de gaiteiro, que Deus o tenha, o saudoso Dirceu Ramos, que foi um ícone do rádio aqui na região. Neudir Schmidt, na época, me parece que é morto já, não sei, segundo te falar, mas assim, essas pessoas assim foram me levando. Uma pessoa também que eu devo muito a ele, essa questão de eu chegar a lugares, a chegar aos palcos, né, foi o Vanderlei Zílio, né? Eu lembro dele também. Isso, o Vanderlei Zílio um dia me pressionou num festival e queria que eu fosse cantar. Eu falei que não ia, porque eu não me julgo preparado para essas vidas. Eu sou cantor para cantar numa barraca de rodeio, debaixo de uma árvore, na sombra de uma casa, ao redor de uma churrasqueira. Mas no palco não, até então na época, né? Sim, sim. Aí o Vanderlei Zílio falou para mim, não, mas você tem que cantar. E ele me pressionou e foi até que eu fui. E por coincidência, eu me consagrei o campeão do festival. Olha só. Nessa oportunidade. Esse bicho é bom, não é fraco não. Não é fraco não. E assim, ó, então foi aí que surgiu um pouquinho desse desejo pelo rádio. Isso. Aí eu estava, conforme a história conta, eu escrevo poesias, né? Escrevo letras. E quando meu pai morreu, me veio a inspiração de escrever uma letra para ele. E até então eu nunca tinha escrito nada. Aí eu comecei a escrever e num determinado momento eu escrevi uma poesia em homenagem aos pais, mas que não tem nada a ver com essa letra que eu escrevi para o meu, né? Aí eu estava lá na igreja de Sorteia, prestando homenagem para os pais, aonde tinha uma pessoa assistindo, e essa pessoa é uma pessoa que me ajudou muito também nessa questão de música, né? O Neguinho, o apelido dele é Neguinho, todo mundo conhece ele por esse apelido, então não vai ter problema nenhum. Sim, também te conhecem por preto, isso, né? Isso, com certeza. Ele é proprietário do Aquários Lanches, em Sorteia. Ele falou para mim, Preto, assim, eu vou fazer um encontro de gaiteiro lá no meu estabelecimento comercial e eu gostaria que você fosse lá apresentar os gaiteiros porque a rádio vai estar transmitindo. Eu falei para ele, mas se a rádio vai estar transmitindo, os caras da rádio podem fazer isso para você. Aí ele falou para mim, não, eu quero que você vá, porque eu assisti você lá dentro da igreja e você leva a gente para coisa. Olha só. Aí eu fui, automaticamente, o pessoal da rádio me convidou e eu fiquei assim, questão de brincadeira comigo, não dei bola para o assunto deles. Deixei.
De repente o cara me procurou de novo, viu? E daí, vai com nós lá ou não vai? Aí que eu pedi para ele, tá, mas você tá falando sério? Ele disse, sim, tô falando sério. E foi onde que eu comecei no rádio, né? Até hoje. Isso, é. Até hoje, olha que bacana, olha que bacana. Bom, Avelino, me conta, qual foi o momento mais difícil para a tua vida? Tudo que você contou, e são tantas histórias, qual foi o momento mais difícil? A gente estava dando uma olhada no tempo para nós não fugir muito, né? Sim. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Olha, 2 momentos difíceis na minha vida. Foi o momento que eu perdi meu pai e o momento que eu perdi meu filho. 2 momentos realmente que... Perdeste um filho, então. Sim. 2 momentos assim que... É só quem passa por essa situação que sabe do que eu estou falando. Momento muito realmente difícil de você superar e cabe a você se apegar com Deus para que Ele te dê força. Mas, no meu ponto de vista, o tempo e a tua força de vontade ameniza a dor, mas não se encarrega de você fazer esquecer. Mas você vai esquecer. Por coincidência, ainda hoje eu sonhei com meu pai. Não tem como esquecer, né? Ainda hoje eu sonhei com ele. Ele sabia que você vinha aqui. É impressionante a alegria que eu sinto cada vez que eu sonho com aquele anjo. E como é que foi essa perda do filho? Olha, a perda do meu pai, ela foi muito complicada porque eu fui visitar ele um domingo, saí daqui, fui visitar ele lá no interior, e a gente conversou. Ele estava tranquilo, ele estava bem. Aí de repente eu venho para cá, tem telefone para você. Eu vou atender o teu telefone, venha para Campos Novos que o teu pai não está bem. Aí meu pai aguenta 11 dias e você vai. Então, assim, quando a pessoa está doente... Você espera que daqui a pouco tenha um problema maior, vai agravando, né? Mas quando é meio que repentino assim, né? De repente, aí é complicado. Traumatiza um pouco mais, né? Com certeza, né? E a questão do meu filho foi bastante complicada, porque a gente estava otimista de que tudo ia correr bem. Mas, de repente, foi visto um problema sério que já não tinha mais como reverter. Foi na gravidez ainda? Isso. Qual é o período da gravidez? Eu já estava no 8º mês. No 8º mês. Então, aí... Qual era o problema? O problema era a má formação. A má formação. Aí foi encaminhado nós para Florianópolis, né? E como a gente é católico, a gente tem fé, né? Tem fé e procura fazer a coisa pelo certo, né? E eu coloquei na mente que eu tinha que falar com o padre antes de ir para Florianópolis, para ver o que ele ia me dizer. Mas na época não tinha telefone, não tinha carro, e o carro da saúde já estava se ajeitando para levar nós para Florianópolis. Aí eu saí para fora da minha casa lá, né, no pátio assim caminhando, desesperado com a situação. De repente eu olho na esquina lá em cima, um senhor grisalho, fez a esquina e veio descendo.
E chegou, porque era a minha casa na esquina, né? Ele fez a esquina também, chegou no portão e se apresentou. Diz, eu sou um padre, vim benzer tua casa. E você querendo conversar com o padre. Então você veja como Deus é maravilhoso. Aí o padre entrou, benzeu a casa e eu contei a situação para ele. Aí ele me falou aquilo que eu tinha que ouvir. E seguimos para Florianópolis. Foi muito complicado no meio de pessoas que você não conhecia, dentro de um hospital, a Adriana no risco de morte. Tua esposa também corria risco de vida. Isso. Mas assim, lá naquele lugar, Deus colocava pessoas que não, né? A gente não conhece pessoas de lá. Na hora certa, no momento certo, na função certa, foi tudo assim. Mas você vê as crianças saírem pela porta da frente do hospital e o teu tem que sair lá pelo microtério que falam, né? Isso. É uma experiência que eu não desejo para ninguém. É só quem passou por isso que sabe do que eu estou falando. Aí o médico de Florianópolis falou que teria que, dali 2 anos, fazer determinados exames, né? Para ver a questão de nova tentativa. Aí foi feito aqui em Joçá. Foi o primeiro bebê seu que faleceu, que foi perdido. Isso. Aí foi feito os exames novamente, dali 2 anos, é onde que Deus nos presenteou com a Laura Isabel. Mais uma gaiteira Isso. Tradicionalista lá, né? Gaiteira, violonista, tipo assim, nativa, né? É nativista, ela é. E toca 2 tipos de gaita, né? Gaita pequena e gaita ponto. Ponto. Isso. Eu já tive a oportunidade de assistir, ela é lindo de assistir. Então esses são os imprevistos, né? Que acontecem na vida da gente, que você não tem o que fazer, o que tem que ser, será. Sim, será. Mas tu tem mais um. Eu tenho o Pedro William. Pedro William, mais um. Deus te abençoou com mais 2 filhos depois. 12 anos o Pedro William. E esse vai dar gaiteiro ou não? Não, esse ele compreende um pouco de ukulele, cavaquinho. Mas tá começando. Tá indo bem, né? Tá se defendendo. Então, se você tivesse que dizer algo para alguém, das pessoas que estão assistindo, né? Um conselho de vida, baseado nas suas experiências de vida, o que você diria para os nossos jovens hoje, para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu diria que na vida nós, assim como temos momentos difíceis, nós temos os momentos bons. Mas quando se trata de um momento difícil, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que ter fé, buscar ajudas, porque sempre tem pessoas que Deus manda para nos ajudar. Aonde menos espera está a solução para um problema. E sempre que você que está me assistindo tiver a oportunidade de ajudar alguém, encare como uma oportunidade que Deus está te dando. E se não puder ajudar, não estrove, que assim também você está colaborando com a obra de Deus que se chama paz e bem. Amém, amém. Uma das coisas que a gente nunca pode perder realmente é a fé e a esperança, né? E
pode ter certeza que foi uma das coisas que te trouxeram até aqui e te trouxeram tantas realizações, né? Porque as pessoas que desistem e param de lutar, é difícil, né? Eu trabalho com terapias, eu sei o quanto é difícil quando uma pessoa desiste dela. Né? A gente, como terapeuta, quer ajudar, quer estar ali, mas se ela não vem, se ela desiste, geralmente ela está desistindo dela, né? Então eu sempre digo assim, inclusive nesse livro tem um capítulo falando sobre isso, né? Serão avisados do lançamento. Então, Avelino, indo para o encerramento agora, né? Porque nós temos um tempo e eu quero salvar o nosso vídeo para deixar lá no YouTube e também no Instagram para as pessoas que não puderem estar aqui assistir depois. Você fez uma música sobre... Você fez uma poesia que retrata a história da tua vida, é isso? É verdade, eu fiz uma poesia desde o dia que eu nasci até o presente momento, né? E você que está me assistindo, você que não teve o privilégio de conhecer a vida na lavoura, a vida do pobre. Do pobre da lavoura. Isso, porque as pessoas vão ouvir a minha poesia, mas vai ter, de repente, para algumas pessoas, algumas palavras que elas não vão saber o significado. Né? Aí você pede para o teu tio, para o teu pai, para tua mãe, para os teus avós, alguém dessas pessoas, ou vai no YouTube, né? Que vai ter... No Google, né? Que vai ficar sabendo do que se trata a palavra que eu incluo nesta poesia, que de coração agradeço você por me dar a oportunidade de declamar essa poesia que fala de mim, da minha história, que traz por título Vida de um Campesino. Então vamos lá? Vamos para encerrar ouvir a poesia da vida de um campesito? Isso. Muito bem. É todo seu. Eu nasci no mês de agosto, no anoitecer de um domingo. Quando a lua vinha surgindo, a minha mãe, a dona Angelina Matos, ela sentiu as dores do parto e pela parteira foi pedindo. Meu pai já foi se prevenindo, porque ele era um vaquiano de artimanha. Tomou um trago de canha e a parteira ele foi substituindo. A esse mundo eu fui bem-vindo em cima de um colchão de palha, porque pobre não se agasalha em valiosos berços granfinos. E por conta do destino me enrolaram com um pelego, eu me entreverei com o purguedo, igual a tantos campesinos. Me nomearam Avelino, me banharam numa gamela, num ranchinho com tramela, cobertura de tabuinha, sem assoalho. O piso era todo de chão batido, dos quartos até a cozinha. Naquele rancho não tinha rádio nem televisão. Meus brinquedos eu fiz a facão, porque lá o Papai Noel não ia, só a patroa que aparecia, mas só em épocas de eleição. Nossa única condução era uma égua velha moura, que morreu lá na lavoura vítima de congestão. Olha que égua de estimação, sempre que ela escramuçava, dentro de 3 dias a chuva chegava ali na nossa região. Eu conheço a serventia do pilão e as utilidades do sabugo. E ainda lembro de tudo o que fiz lá no meu rincão. Calças curtas, os pés no chão e os campos brancos de geada. E eu de longe trazia água com um porongo em cada mão. A lavoura, a criação, garantia o nosso sustento. Meu pai só comprava o fermento, a querosene, o fósforo e o sal. Se alguém de nós passasse mal, uma benzedeira nos benzia, remédio caseiro e simpatia nos livrava do hospital. Para passarmos o Natal de calçado e roupa bonita,
O meu pai empenhorava uma cabrita lá no armazém da Venância. E desse jeito eu passei a minha infância, me cuidando pelos caminhos das aspas de um tourinho e de uma cobra jararaca. Dizem que ela mamava o leite das vacas na invernada do vizinho. Mas um raio matou o tourinho e a jararaca um lagarto lhe comeu. Bem ali onde enlouqueceu um guaipeca purguentinho de apelido Cachopa, pois o praga peleava até com as galinhas choca para comer os ovos no ninho. Naquele histórico sítiozinho onde meu saudoso pai cuidava, tinha uma porca velha que criava de 15 a 20 leitãozinhos e uma galinha carijó que ciscava lá atrás dos paios com uns 25 pintinhos. Se há de faltar que sobre, deixei o sítio em busca dos cobres, me fiz gaiteiro e violonista. Sou assim, meio arteiro, meio artista, e hoje nesta ocasião eu recordo as bailantas que eu ia quando eu levava das gurias. Mais de 14, caramba. Mas nem todas disseram não a este tal camponovense. Adriana, uma prenda rio-grandense, ela se agradou-se deste peão. Eu juntei os trapos com ela, o Pedro William e a Laura Isabela. São os frutos desta união e tenho dito, meu amigo Aldir. Ele é meu querido, que lindo escutar isso aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, acho que o pessoal, o público que está em casa também está gostando muito disso. Com certeza. Gratidão do fundo do meu coração, com certeza teremos novas oportunidades por estar aqui. Fico muito grato pela amizade, pelo carinho e por essa contribuição que nos deu aqui para o podcast Conversas Profundas. Faço das suas palavras as minhas e que Deus te abençoe, que você seja feliz hoje, amanhã e sempre, no lazer, no trabalho, onde quer que você esteja e com quem quer que você esteja, que a paz de Cristo esteja no teu coração e de toda a tua família. Amém, amém. Um brinde então? Brinde de xícara. Até uma próxima oportunidade.